Olá, meus amigos queridos. Aqui estou eu. Meu nome é Sidney. Como grande parte dos meus amigos estão sabendo, eu estou gravando uma série de vídeos, preleções, em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. O Evangelho segundo o enfoque espírita. Por que o enfoque espírita? O enfoque espírita nos traz uma essência universal do que Jesus queria nos trazer há 2000 anos atrás. É a filosofia da consolação. Pois bem, e hoje nós vamos abordar, em nome de Jesus, que Deus nos ilumine e Jesus, com seus braços abertos, nos acolha para transmitir credibilidade a quem assistir e ver os nossos comentários. Hoje nós vamos abordar o capítulo 21 desse livro iluminado, cujo tema é os falsos cristos e os falsos profetas. Mas nós vamos abordar parte desse capítulo, itens 5, 6, 8, 10 e 11. E vamos começar dizendo o seguinte, né? Que no mundo que nós estamos vivendo é um mundo muito cheio de atrações, insinuações. O que nós pensamos ser certo é errado. E por vezes o errado poderá ser o certo. Tudo depende da nossa constituição e entendimento espiritual. Tudo depende. Porque somos ainda muito primários no requisito moral. E por isso estamos lotados espiritualmente neste planeta. E ainda em regiões apropriadas para o nosso desenvolvimento espiritual. Em nosso caso, somos ainda espírito de terceira categoria, nos revela os espíritos da verdade. Por isso nós estamos aqui, sob a proteção e orientação da designação divina. Lugar de provas, expiações, como experiência de vida. Experiência na convivência humana entre os nossos irmãos também menores, os animais, bem como a natureza que nos envolve. E Deus, causa primeira e criador de todas as coisas, a cada momento, no seu tempo, envia a nós importantíssimos missionários para nos surpreender na nossa liturgia, na nossa letargia, moral. E assim Kardec perguntou aos espíritos superiores, aos espíritos da verdade, quem seria até então o espírito mais perfeito que por aqui já havia passado entre nós. E o livro dos Espíritos, que tem 1019 perguntas, entre elas a 625, quando Kardec perguntou, a resposta foi Jesus. Então Jesus trouxe entre nós a cultura de uma boa espiritualidade, que hoje nós compreendemos quem segue as pegadas do Mestre, a filosofia cristã. A filosofia cristã é a filosofia do perdão, do amor ao próximo, não importando quem, até aqueles que nós achamos ser nossos inimigos. E Jesus teve, em nosso ponto de vista, um nascimento indigno por ser o espírito mais perfeito. Seu berço foi uma manjedoura.
E os animais foram as suas primeiras visitas. Provavelmente, as outras, pessoas carentes, pessoas pobres, né? Mas quando Jesus tinha 2 anos, que deveria estar brincando entre as outras crianças, já enfrentava grandes problemas. Época difícil. Na sua idade já era ameaçado de morte por Herodes. Muitas crianças foram sacrificadas na sua idade, inocentemente. Muitas crianças. Muitas foram perseguidas. E seus pais, Maria e José, fugiram para o Egito. Fizeram longas jornadas desconfortáveis, até em lombos de animais. Isso para escapar da matança de crianças em tenra idade como Jesus, que na época havia uma profetização da chegada de um Messias que haveria de vir e transformar o mundo. E essa presença incomodava as autoridades da época, porque poderia comprometer uma política futura de Herodes. Mas aos 12 anos, Jesus tinha uma inteligência incomum para os adolescentes da época, sendo admirado pelos doutores nos templos. Todavia, junto ao seu pai, até então, tornou-se um carpinteiro, tendo que labutar para sobreviver. Mas quando manifestou seus pensamentos e a sua missão ao mundo, causou grande turbulência. O momento era de muito materialismo, superstições, crença em vários deuses mitológicos. Foi amado por muitos, mas na mesma proporção foi perseguido, rejeitado, odiado por aqueles que detinham o poder político e religioso da sua época. Seus ensinamentos não batiam com a filosofia mosaica, cuja fala central era o amor e o perdão. Amar os inimigos, coisa impossível. Jesus tinha todos os motivos para ser uma pessoa tensa, irritada, angustiada, revoltada psicologicamente. Mas, como um ser de alta categoria espiritual, compreendia sua missão, expressava tranquilidade, a capacidade de amar, de tolerar, de superar todos os seus focos de dificuldades perante a sociedade. E apesar de ter todos os motivos para ser uma pessoa infeliz, se mostrava feliz, pois tinha o prazer de ser fraterno, ensinando, amando, tolerando. Ensinamentos apropriados para os espíritos considerados de terceira categoria, em fase de provas, como ainda somos, desculpe. A sublime doutrina de Jesus revela para a humanidade princípios básicos para estimular com frequência seus ouvintes na conquista da vida eterna. Ou seja, na saída da nossa ignorância, nos alertando, referindo não só à imortalidade da alma, mas no completo desenvolvimento das faculdades espirituais que todos nós temos. E metas a ser alcançada pelo esforço consciente de todos que entendem os ensinamentos do Mestre. Era comum
Em seus discursos, o mestre recorrer a parábolas, histórias, aparentemente infantis, singelas, transmitindo as verdades espirituais com uma simples didática para transmitir a ciência da espiritualidade, da imortalidade da alma para um povo ainda muito primário. À primeira vista, as parábolas contadas por Jesus pareciam ter como endereço algumas figuras do povo israelita, os sacerdotes, os fariseus, os escribas. Então, mas também era específica ao povo da época, que não era autoridade e que tinha uma formação baseada nas leis mosaicas, olho por olho, dente por dente. Mateus registrou o seguinte, fala de Jesus: guardai-vos dos falsos profetas, que vêm cobertos de peles de ovelhas, porque por dentro são lobos. E os fariseus, naquela época, eram autoridades que deviam temer, porque eles enquadravam nas leis mosaicas. Quando queriam colocar uma pessoa em dificuldade. E Jesus recomenda: e vós reconheceis pelos seus frutos. E nos alerta: uma boa árvore não pode produzir maus frutos. E toda árvore que é má produz maus frutos. E quem é essa árvore? Quem são? Somos nós. E os frutos são os nossos atos, nossas obras. Assim, a qualidade da nossa ação revela o grau do nosso adiantamento moral, caracterizando hoje em dia se somos cristãos ou não. Como estamos a comentar os falsos cristos e os falsos profetas, eles poderão fazer grandes prodígios para seduzir os escolhidos. Porque na acepção teológica, prodígios ou milagres são fenômenos excepcionais mesmos, fora das leis que conhecemos da natureza. Mas as leis da natureza são obras de Deus. As leis são imutáveis, nunca muda. Mas a providência divina pode derrogar através da mediunidade, quando lhe apraz, a missão ou afazeres para que eles possam produzir, ou para que nós podemos produzir coisas sobrenaturais no nosso entendimento. Mas o bom senso entre nós nos diz que não podemos ser superior aos poderes de Deus. Não. Deus derroga todo o poder, derrogou o poder a Jesus. E aqui ninguém pode ter acusado Jesus de ter usado seus poderes para o mal. Não. E fazer prodígio ou milagres não são privilégios. Não são privilégios. Não foram privilégios só de Jesus. Aos olhos do vulgo ignorante, todo fenômeno cuja causa desconhecemos passa por fenômeno sobrenatural. É maravilhoso. Nos seduz. Mas a causa, uma vez conhecida, por mais extraordinário que pareça, é uma lei natural.
Em todos os tempos, os homens exploraram em proveito próprio, como ambição, essa virtude do sobrenatural através da humanidade ou através das suas faculdades em prol dos seus objetivos. E quando Deus assim permite, como prova o prestígio de um poder super-humano, e essa pessoa ou esse profeta perde a humildade, aguça em si o orgulho, o egoísmo, sobrepondo aos demais com o seu orgulho. Eis aí os falsos cristos, eis aí os falsos profetas. E todos os seres humanos, Deus dá o poder e o livre-arbítrio quanto ao uso das virtudes que lhes são dadas na vida como encarnado. E mesmo como desencarnado. Afinal de contas, o próprio Jesus nos deixou patente. Sois pequenos deuses. Então somos uma semente de pequenos deuses. E é comum uma semente de pequeno Deus poder usar suas faculdades paranormais, cujo fruto depende da nossa boa moral. E como devemos proceder para identificar os verdadeiros cristãos? Examinando as suas obras, seus frutos, se possuem o mais alto grau da sabedoria cristã, como o fruto da caridade, do amor, da indulgência, da bondade que concilia os corações, palavras de conforto, sem exploração, sem ambição material. Porque a faculdade mediúnica não é exclusiva para determinados seres encarnados. Nesse mundo, onde nós propomos a conviver, vamos encontrar profetas médios que tiram dele proveitos materiais. Fazem disso um verdadeiro círculo comercial, ao invés de promover atitudes de caridade e de amor ao próximo, mas de ambições escusas, pessoais, promovendo com a sua faculdade um tipo de aliciamento até, cujo fruto futuro, para quem assim se comporta, é desastroso, é frustrante. Aqui, os falsos profetas já inventaram em nome de Jesus religião que valoriza a prosperidade material, se igualando à ambição dos sacerdotes da antiguidade, que achavam que a prosperidade era a proteção divina e que os pobres não eram protegidos. E quanto mais próspero materialmente falando, mais somos filhos de Deus, entendiam. Erasto, discípulo de São Paulo, em sua psicografia de 1862, nos esclarece que há até na vida espiritual falsos profetas. E assim nos adverte. Os falsos profetas não estão somente entre os encarnados, estão também, em maior número, entre os espíritos orgulhosos que, sob a falsa aparência de amor e caridade, semeiam desunião, retardam a obra do Mestre na emancipação da humanidade, e encontra aqui um campo propício para isso, na mente dos profetas ou médios que não têm uma boa moral. Induzindo grandes absurdos na intermediação, fazendo aceitar as ideias enganosas,
por meio de suas teorias, sem escrúpulos. Nesse mundo, tudo é possível. Mas é preciso levar em consideração que é preciso sempre ir se libertando das ideias nebulosas, que ao final leva a massa humana a grandes decepções, ao retardamento espiritual. Os verdadeiros profetas, médios, se revelam pelos seus atos de amor, de caridade, indulgência, tolerância, despretensiosos de posses e de valores materiais. Enquanto os falsos se colocam se rotulando como enviado de Deus até. No fundo, se apresentando como um modesto, humilde, mas por dentro cheio de orgulho de si mesmo, fala alto e como todos mentirosos, parece sempre temer então a ser acreditado pela massa humana. São eles que semeiam as sementes das controvérsias entre os grupos da terra, os quais isolam até nações. Diz Erasto, repeli impiedosamente todos esses espíritos que se apresentam como conselheiros exclusivos e representantes exclusivos de Deus, pregando até a divisão e isolamento. Se comportam, na maioria, como vaidosos, medíocres, e tendem a impor aos homens fracos, crédulos, penitências, louvores exagerados, a fim de os fascinar e tê-los na sua dominação, uma espécie de lavagem mental. Se autodenominarem representantes do Senhor como médios, em geral desconfiai das comunicações que trazem, principalmente quando prescrevem cerimônias e atos bizarros. Do outro lado, estejamos nós preparados aqui, quando em verdade deve ser revelada a uma humanidade, quando isso acontece. Quando uma verdade é para ser iluminada, instantaneamente a verdade será comunicada em todos os grupos sérios que possuem médiuns sérios. E não a este ou aqueles com exclusividade. Na época de Jesus, 2000 e poucos anos atrás, não precisamos ser muito inteligentes para repensar certos acontecimentos tidos como reais, que na verdade eram puras divagações de mentes ainda a serem esclarecidas pela lógica, pela ciência, pela razão. A ciência estava em passos primaríssimos, ou seja, ainda embrionária. As anotações, fazendo uma comparação aos dias de hoje, eram feitas grafadas em pedras, pergaminhos. Mas, mesmo assim, a bondade divina permitia a alguns médios fraternos, bondosos, a aplicar uma certa medicina que vinha do alto para os carentes necessitados. E esses eram tidos como os curandeiros, benzedoras, benzedores, benfazejos, seguindo sempre as pegadas do mestre. E mais com a evolução da espécie humana na sua intelectualidade e sob o poder da observação e comprovação ou certificação, hoje em dia podemos haver ou rever que havia muitos enganos e previsões erradas. Como a mediunidade é fenômeno inerente do ser humano, da matéria, na sua atuação se dava aleatoriamente e por vezes com frequência em determinados seres, grupos ou em regiões, e há de se levar em consideração que muitos acontecimentos nebulosos
tido como os verdades ou verdadeiros, hoje não acontece mais. E devido a esses caracteres, Erasto esclarece: desconfiai sempre dos falsos profetas, dos falsos médios. Esta recomendação é útil em todos os tempos, mas, sobretudo, neste momento de transição em que se elabora a transformação da humanidade para um novo mundo de regeneração. Porque uma multidão de ambiciosos e de intrigantes se coloca como reformadores e como até um Messias da humanidade. São verdadeiros impostores. É preciso se manter em guarda, e é dever de todo homem desmascará-los nessa situação. Nesse mundo de meu Deus, é fácil distinguir tais farsas, não é fácil. Mas nós poderemos ser mais precavidos, levando ao público orientação na visão espírita. A visão espírita é a visão universal filosófica a respeito da ciência, da espiritualidade. É uma consolação, é a essência das verdades de Jesus. Essa doutrina consoladora, o Espiritismo, traz em seus ensinamentos virtudes das mais limpas possíveis. E nas entrelinhas dos ensinamentos do Mestre se encontra toda uma estrutura de verdades, revelando a cada momento para essa humanidade o que Jesus queria dizer em público naquela época. Por isso, há de se levar em consideração que o Espiritismo, hoje, é a ciência da observação, filosofia, religião, e quem se propõe a ser espírita não será por acaso. O Espiritismo traz entre nós a terceira revelação para nos inspirar e respeitar o mundo em que vivemos. Aqui será um dia mundo muito melhor, porque nós estamos passando por muitas transformações e o saldo é a regeneração para aqueles que foram trabalhadores ou são trabalhadores da seara do amor. E assim, eu termino essa pequena preleção, essa explicação a respeito dos falsos profetas. A minha gratidão a todos, meu muito obrigado. Uma gratidão maior para aqueles que compartilhem. É muito bom escutar certos comentários evangélicos para que possamos iluminar aquilo que às vezes nós temos certas dúvidas dos ensinamentos de Jesus. Meu muito obrigado.